Hoje vamos aqui trabalhar um tema que tem a ver com o impor limites às crianças. Isto é sempre um tema um bocadinho polémico entre pais, entre educadores, até onde é que é passível de ser colocado limites, até onde é saudável, até onde é que deixa de o ser. E então é um tema um bocadinho desconcertante, é um tema um bocadinho polémico. Em geral, os psicólogos costumam falar sobre a importância de estabelecer limites às crianças. Mas o que é que eles querem dizer com isto? É punir? É reprimir? Não é nada disto. E consiste em deixar claro as regras que cada um de nós estabelece para as pessoas ao nosso redor. Ou seja, é estabelecer uma linha divisória imaginária que indica que, ao ultrapassar aquela linha, terá consequências. E, portanto, aqui é um alerta de não atravessá-la, não é? É um alerta do que é que podem e do que é que não podem fazer. No caso das crianças, não é só gerado um limite virtual, mas também as coloca em alerta sobre o que a sociedade vai tolerar, o que a sociedade não vai tolerar para conseguir uma integração adequada. Então, a criança com limites tem um apego seguro, ela sente-se segura, ela sente-se protegida, pois sabe que alguém mais experiente, que está preocupado com ela, com quem ela tem uma vinculação de apoio, pode protegê-la de determinado tipo de ameaças. Por outro lado, também vai torná-los mais conscientes de que para cada ato há consequências, o que os ajuda a prever o comportamento dos pais e do resto das pessoas à sua volta. O que é que isto faz? O que é que isto implica? Isto faz com que eles se sintam preparados, porque sabem o que é que podem esperar do futuro e assim evitar melhor a sensação de incerteza. E isto reflete-se um dia mais tarde na forma como eles se relacionam como adultos com os outros. Por que é tão difícil para os pais impor limites aos filhos? Não é? Existem várias razões pelas quais podem ser resistentes a estabelecer os limites aos filhos. Uma delas pode ser serem pais de primeira viagem, ou ser uma situação de novidade, o que significa que implica aqui adotar um novo papel que ninguém lhes ensinou e que está diretamente relacionado com o sentir-se inseguro, com o sentir-se com medo, saber se está a fazer bem, se não está a fazer bem, e acreditam que o seu dever é dar o melhor aos filhos e nessa tentativa de não prejudicá-los, podem ter dificuldade em dizer não ou deixá-los ter autonomia. Claro que isto também afeta a educação que os pais receberam quando eram crianças, porque isso é tudo peças de dominó. Por outro lado, quando há dois pais com estilos educacionais diferentes, com estilos de apego diferentes, que nós já falamos que cada estilo de apego tem um determinado modelo educativo, podem surgir controvérsias relativamente à abordagem educacional. Além disso, os pais por vezes sentem que não têm força para confrontar os filhos, principalmente quando estes são cruéis com as palavras e a comunicação com eles é complicada. Então, como é que devemos de encontrar aqui o equilíbrio ao estabelecer limites para as crianças? Então, uma das partes mais difíceis de estabelecer padrões com as crianças é obter aqui um ponto de equilíbrio para que não fiquemos aquém nem exageremos. Então, para alcançar esta harmonia, nós devemos ter em mente que há certas regras que não são negociáveis. Por exemplo, o respeito ao próximo, a segurança. Para o resto dos limites, às vezes é difícil de saber onde é que está o sweet spot. Isto é, onde é que está o ponto do meio. Isto vai depender, em grande parte, da visão que os pais têm e dos seus valores. No entanto, há algo que pode servir de guia, que é estabelecer, no mínimo, o que é que se impõe nunca seja degradante, nem para a criança, nem para o adulto. Além disso, é útil considerar que os pais, eles devem sempre chegar a um consenso sobre o que é que querem passar aos filhos, quais são os valores que querem passar. E ter em mente que ao estabelecer limites nós devemos ter a calma para não sermos injustos ao avaliar a situação. E isso significa que nós temos que estar regulados emocionalmente, porque se não estivermos, esses limites não vão ser considerados benéficos ou satisfatórios. Então, fazer com que as crianças aceitem as regras que os pais estabelecem requer tempo, requer paciência, porque trata-se de uma aprendizagem para as crianças. Porquê? Porque
porque elas não vão interiorizar aquilo e aquilo não vai ser do dia para a noite. E muitas vezes nós ficamos impacientes e ficamos com a ideia de que as crianças não nos ouvem, de que as crianças não nos prestam atenção, de que as crianças não nos obedecem à primeira e à segunda. Aqui o mais importante é saber marcar bem o limite que se repercute se não for respeitado. E que este seja coerente, algo que seja concreto, algo que seja cumprido, algo que seja consistente. No entanto, também há momentos em que os pais são flexíveis com as regras. Por exemplo, em dias especiais, em que é preciso reajustar os limites. Isto é saudável, isto também é muito positivo de se fazer. Há diferenças entre limites saudáveis e limites contraproducentes para as crianças, sim. Então, como adultos, temos que selecionar e distinguir quais são os limites adequados para eles. O que é que se tem que ter em conta? Tem que se ajustar à realidade. Tem que haver uma capacidade de adaptação ao contexto em que vivem. E também devem estar relacionados com a idade, com o momento que a criança vive. E têm que ser realistas, têm que ser bem transmitidos, têm que ser concretos. Caso contrário, a criança não vai entender, não vai cumprir, isto vai gerar frustração, além de não cumprir a função. Então, com limites adequados para as crianças, consegue-se uma convivência harmoniosa, além de garantir que as crianças tenham mais autoconfiança, mais autoestima, uma maior tolerância à frustração. Claro, isto vai comportar uma maior resiliência e uma maior capacidade de estarem bem. Então nós crescemos que as crianças precisam de apoio e precisam dos pais que têm a responsabilidade de fornecer este embodiment, esta segurança e este apego seguro. Então desta forma as crianças criam as suas próprias referências, adquirem as suas diretrizes do que é válido, do que não é válido, e isso vai ajudá-las a moldar a sua própria escala de valores. E aí sim nós conseguimos fazer mudanças na sociedade e conseguimos ter cidadãos intervenientes e críticos. Que legado é que nós estamos a deixar aos nossos filhos? Esta era a partilha que tinha para hoje. Fica bem, minha linda.